Boa tarde. Que bom que você está aqui. Eu fiquei preocupado hoje, a gente está nesses dias de carnaval, né? Eu vi ontem algumas notícias dizendo que toda essa região aqui ia estar parada, fechada, as ruas. Vocês tiveram dificuldade para chegar ou não? Não, que bom. Que bom. Que bom que você está aqui. Eu fico imaginando como que seria legal, como que seria interessante, talvez, né, de ter 4 dias de carnaval aqui na Nova Semente. Vocês já pensaram nessa possibilidade? 4 dias de carnaval, ter 4 dias de culto, 4 dias de oração, dias e noite. Eu vi isso numa igreja, alguns anos atrás. E realmente eu acho que foi algo transformador. Na verdade, estar reunidos em comunidade é transformador. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de a gente começar o nosso tema de hoje, eu queria convidar você para curvar a cabeça. Vamos pedir a bênção de Deus, ok? Senhor Deus, nesse momento eu peço que o Teu Espírito desperte em nós humildade. Humildade para nós reconhecermos as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Humildade também, Senhor, para considerar o Teu Filho, Jesus, como alguém superior a nós, para que assim a Sua vontade, o Seu propósito, transborde em nós da mesma forma como foi transbordado na vida de Cristo Jesus. Que esse sentimento, fruto, só é possível ser produzido através do Espírito Santo em nossa vida, seja algo permanente, que nos leve a viver essa experiência mais profunda, mais real a cada dia contigo. Que venha marcar a nossa vida da mesma maneira que marcou a vida de Jesus Cristo e o mundo possa te reconhecer em nós e reconhecer ao seu Filho Jesus, através de quem nós nos tornamos. Senhor, desperta em nós esse sentimento de humildade. Cria em nós essa mentalidade, hoje, aqui nesse lugar. Eu te peço essas coisas em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Você trouxe sua Bíblia? Ou no seu dispositivo aí, você pode pegar. Nós estamos estudando a carta de Filipenses. Hoje o capítulo 2. A carta de Filipenses é parte, na verdade, é o conteúdo dessa série que nós estamos tendo Nova Semente aos sábados pela manhã, intitulada Convite e Alegria. Afinal, esse é o propósito de Deus para a nossa vida, esse é o sonho de Deus, é o convite que Ele faz para todos nós. Temos uma vida repleta de alegria. E isso para muita gente é um problema. A gente vive num mundo cruel, num mundo onde o sofrimento domina, onde a corrupção domina, onde a injustiça domina. De muitas formas, todos nós somos vítimas e, ao mesmo tempo, culpados pelo mundo em que vivemos. E é por isso que o convite de Deus, olhando para essa realidade triste que eu e você experimentamos dia após dia, é um convite à alegria. E o livro de Filipenses é a carta que Paulo, ele escreve a essa igreja, a igreja de Filipos, falando sobre esse propósito de Deus, esse sonho, esse convite que Deus faz para nós escolhermos a alegria enquanto estivermos vivendo nesse mundo. Só relembrando alguma coisa que foi apresentada na semana passada pelo pastor Dani. Essa carta tem um propósito. Paulo, quando escreve, Paulo estava preso em Roma por cerca de 2 anos, provavelmente. Foi nessa época que Paulo escreveu algumas das suas epístolas ou cartas, mas ele escreve para a igreja de Filipe por alguns fatores importantes, essencialmente porque estavam existindo problemas na igreja. Estavam existindo contendas, discussões, gente defendendo suas ideias, seus pontos de vista. E para que os seus pontos de vista, suas crenças, suas vontades
Porque você sabe que por detrás dessas defesas que muitos cristãos fazem de conceitos religiosos, por trás, lá no fundo, alguns carregam um pouco de sua vontade pessoal. E Paulo, percebendo que a igreja de Filipe estava passando por esse conflito, e Paulo tinha um amor tão grande por aquela igreja, é uma das igrejas que, de acordo com todos os escritos de Paulo, parece que é a igreja que ele mais amava. Então ele escreve com carinho, falando sobre esse convite de Deus, a alegria. Paulo começa numa progressão. Na época de Paulo não existiam divisões de capítulos e versículos como tem na nossa Bíblia, era uma carta. Quando você escreve um e-mail, você não coloca lá capítulo 1, né? A gente fez isso para facilitar, encontrar algumas citações. Para Paulo é uma unidade literária. O que Paulo começa a propor no primeiro capítulo, ele vai desenvolvendo ao longo dos outros demais capítulos, num total de 4. Mas é óbvio que ele vai construindo uma ideia, partindo de um ponto inicial, tentando alcançar um ápice. E, surpreendentemente, o ápice da mensagem de Paulo se dá no capítulo 2, no tema que a gente vai estar estudando hoje. E eu queria ler um dos textos mais significativos que estão no capítulo 2. Então, é Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Versos 5 a 8. Se você puder acompanhar, acompanha comigo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, em morte de cruz. A ênfase na epístola de Paulo, sem dúvida nenhuma, é Jesus Cristo. Todos os escritos de Paulo, ele se preocupa em deixar claro ao leitor, a nós, a centralidade, todas as crenças, conceitos, orientações, ensinamentos estão diretamente conectados na pessoa de Cristo. E aqui ele não faz diferente. A igreja de Filipenses estava tendo essa distensão, então Paulo inicia sua carta apelando à igreja à necessidade de unidade. Paulo fala sobre a necessidade de unidade, foi sobre esse tema que na semana passada o pastor Dani apresentou aqui para vocês. A unidade da igreja, aquilo que, tanto em Romanos, na carta aos Romanos, quanto na primeira carta aos Coríntios, Paulo chama de o corpo de Cristo. Um sinônimo para a expressão igreja, dentro das narrativas de Paulo. A necessidade de unidade. E diante dessa necessidade de unidade, Paulo alerta para um grande vilão, a existência de um grande vilão no meio da comunidade cristã. E esse vilão, ele denomina como sendo sentimentos egoístas ou necessidades egoístas. Um exemplo disso, logo no início do capítulo 2, no verso 1, e você pode dar uma voltadinha aí, vamos ler o verso 1 ao 4 rapidamente. Você vai perceber então que Paulo, ele parte dessa necessidade, desse problema, e apresenta então a solução do problema na necessidade da união, da unidade da igreja. Verso 1 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Paulo estava dizendo o quanto ele amava, e esse amor era fruto do Espírito de Deus na vida dele, amor por aquela igreja, por aquela comunidade. Ele diz assim: todo esse amor resulta em alegria, por isso contemplem a minha alegria. Mas façam isso, existe um meio, ele diz assim: tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito,
uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta, o vilão, ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso basta, né? Dá para você ficar claro para a gente, para mim, para você, que Paulo, em poucas palavras, ele sintetiza uma fórmula. Uma fórmula. Que na visão e no entendimento dele ajudaria a igreja de Filipos a resolver esses problemas que eles estavam tendo. E o objetivo de Paulo é um só. É para que eles alcancem essa felicidade. Alcancem esse sentimento. Não apenas num momento de forma pontual, mas de forma constante em sua vida. Então, na verdade, no capítulo 2, Paulo está dando continuidade aos temas tratados no capítulo 1. Caminha então para o ápice da mensagem, nessa busca de obter essa unidade. Ok? Paulo fala então do perigo que existe sobre essas ambições egoístas existindo no coração das pessoas que formam esse corpo de Cristo. Ambições egoístas, esse elemento que conspira contra essa unidade. E aí ele avança para o ápice. E para Paulo, o ápice é uma mentalidade semelhante à de Cristo. Só que para existir essa mentalidade dentro da igreja, e aqui quando eu falo igreja, entenda, eu estou falando, usando essa expressão como um sinônimo para você, porque no conceito de Paulo, igreja é a comunidade de crentes. Onde um ou dois estão reunidos em meu nome, ali estarei, o corpo de Cristo. O desenvolvimento dessa mentalidade semelhante à de Cristo só é possível, segundo Paulo, e é o que ele vai abordar no capítulo 2, e nós acabamos de ler aqui, através de um elemento que nós precisamos cultivar ou buscar desenvolver em nós, através das ações do Espírito Santo, de um coração brando, as influências do Espírito de Deus, que é a humildade. Sem humildade, na visão de Paulo, é impossível desenvolver a mentalidade de Cristo. E sem a mentalidade de Cristo, o que vai permear o corpo da igreja, os nossos corações, são ambições egoístas e, consequentemente, não existirá unidade. Para Paulo, a humildade não, né? A humildade é a chave. É a chave de tudo. Mas isso levanta um problema. O que é humildade? O que é humildade? Jesus era uma pessoa humilde? Sim ou não? Quem disse não? Era uma pessoa humilde? Sim, era humilde. Mas a gente tem a tendência de confundir humildade com simplicidade. É muito comum. Jesus era humilde, mas Jesus também tinha uma vida simples. Falando sobre seu estilo de vida, falando sobre a simplicidade, como Jesus olhava para o nosso mundo. Quando ele foi questionado por um homem que queria ser seu discípulo, ele responde, está lá registrado em Mateus no capítulo 8, da seguinte forma, 8:20, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que Jesus está falando aqui? Ele está falando sobre humildade ou sobre simplicidade? Simplicidade. Humildade é uma coisa bem diferente. Fui ver no dicionário da língua portuguesa o que é humildade e encontrei o seguinte: é a virtude que consiste em conhecer suas próprias limitações e suas fraquezas. E olha como termina. E agir de acordo com essa consciência. Humildade não tem a ver com simplicidade. Não tem a ver com o quanto você tem de dinheiro na sua conta lá no banco.
ou guardado em casa embaixo do colchão. Entendeu? Não tem a ver com classe social, com classe intelectual. Humildade tem a ver, é a virtude que nós, como seres humanos, devemos desenvolver, principalmente na perspectiva do Evangelho, dentro desse conselho de Paulo à igreja. Essa virtude de reconhecer as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e claro, na perspectiva do Evangelho, o nosso pecado. Isso é humildade. Quando não entendemos o que é humildade, normalmente criamos uma segunda confusão de termos, que muitas vezes nós não sabemos nos definir entre eles. Muita gente acha que o oposto da humildade é o orgulho. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Tem gente que se orgulha da sua humildade. E eu fico pensando assim, tem muitas pessoas humildes que realizaram grandes feitos reconhecidos pela humanidade. O que normalmente nós associamos ao orgulho é o que Paulo, nessa carta aos Filipenses, chama de ambição egoísta. Para Paulo, que está em oposição aqui ao conceito de um homem ou uma mulher se tornarem uma pessoa que tem essa virtude, a humildade, a capacidade de reconhecer suas limitações, para Paulo o oposto disso são as ambições egoístas que nos cegam e fazem com que cada um de nós criemos uma autoimagem a respeito de nós mesmos, uma mentira a respeito de nós mesmos, uma ilusão. Na perspectiva de Paulo, aqui ao longo do capítulo 2, a ambição egoísta é um elemento que está ausente, que o Espírito Santo está ausente nesse processo. A ambição egoísta não é um dos frutos do Espírito Santo, é o que Paulo chama de um dos frutos da carne, um dos frutos do ser humano. Aqueles que não possuem o Espírito de Deus tendem a desenvolver ambições egoístas. Paulo não é contra ambições. É importante que você cresça em vários lugares, em outras cartas, ele fala da necessidade de crescimento, da necessidade de cada um de nós desenvolvermos o desejo de buscar cada vez mais o conhecimento de Deus, e em outras áreas. Mas aqui ele coloca ambição egoísta, ele trabalha nesse sentido. Esse é o ápice da mensagem. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Existe uma relação aqui entre mentalidade e atitude. Normalmente, nós estabelecemos a nossa relação religiosa com base naquilo que conhecemos sobre Deus, a despeito das nossas atitudes, muitas vezes não estarem alinhadas com relação àquilo que dizemos que cremos, que dizemos que professamos. E aqui cabe um alerta a todos nós. As mais duras, pesadas e ferinas declarações de Cristo contra homens e mulheres foram contra religiosos, que mesmo conhecendo Deus, não possuíam uma mentalidade em semelhança a Deus. Não preciso falar muito para vocês. Vocês pegam Mateus capítulo 23, talvez o maior texto nos 4 evangelhos, aonde Jesus, de forma clara, fala contra alguns dos fariseus, pessoas que ele chama de pessoas hipócritas ou falsas, porque dizem professar algo, dizem crer em algo, mas suas atitudes não correspondem àquilo que dizem crer. Em determinado momento,
Você conhece a parábola do rico e do Lázaro, né? Jesus falando sobre essa incoerência, essa experiência de vida fundamentada numa falsidade. Ele conta a parábola do rico e do Lázaro. O rico acreditava que ele era abençoado por Deus e por isso ele desprezava o próximo, o necessitado que estava à sua porta. E diante disso, Jesus fala claramente, o destino dele foi o inferno. Num outro lugar, Jesus falando sobre um homem, dentro de uma parábola, que plantou muito trigo e colheu muitas sacas, mas ele armazenou em celeiros, numa época em que as pessoas passavam fome. Jesus ilustra essa parábola dizendo que naquela mesma noite Deus tirou a sua vida. Não é à toa que o cuidado com o próximo é apresentado por Jesus na narrativa de Mateus, naquela narrativa profética, capítulos 24 e 25, quando Jesus fala do julgamento das nações como sendo a marca, o critério pelo qual todos os seres humanos serão julgados. É evidente que dentro da ótica do Evangelho, as tuas atitudes refletem a tua mentalidade. A maneira como você se comporta diante do mundo que está aí fora reflete a tua mentalidade, reflete os teus valores, reflete as tuas crenças. Por isso que para Paulo essa relação entre mentalidade e atitude é muito importante. Algumas traduções da Bíblia nesse texto trazem: tenham uma atitude semelhante à de Cristo. Outras trazem: tenham uma mentalidade semelhante à de Cristo. Isso é tão importante, o próprio Paulo vai desenvolver o conceito da necessidade de uma mudança de mente, de uma transformação. Na carta aos Romanos, um dos textos mais famosos de Paulo, que eu acho que você conhece de cor, diz assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. E ele continua dizendo, em Romanos 12, verso 2, é só através dessa transformação de mente que nós somos capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Desenvolver uma mentalidade semelhante à de Cristo implica necessariamente em escolhas. E Jesus falou sobre escolhas. Uma das vezes que Jesus falou sobre escolhas está registrado em Mateus capítulo 7, nos versos 13 e 14. Ele disse o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, são poucos os que o encontram. Quando Jesus fala nesse momento sobre escolhas, ele usa como ilustração uma porta estreita que te conduz a um caminho estreito. Escolhas. Entretanto, no verso 6 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo avança no seu desenvolvimento sobre a importância da humildade, de você desenvolver essa virtude, capaz de reconhecer suas limitações, fraquezas, dificuldades e pecados. Paulo diz como isso produz evidências, frutos, ações na vida de quem experimenta ou vive a humildade. E o primeiro elemento que Paulo diz é que a humildade necessariamente produz uma espécie de esvaziamento. Olhem o que ele diz. Verso 6, capítulo 2, verso 6. Mas, falando de Jesus, que considerou que ser como Deus, ele não deveria se apegar, se ele continua. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Então, a primeira característica ou qualidade de pessoas que têm o discernimento, cresceram, se desenvolveram, se tornaram pessoas maduras nessa questão da humildade, são pessoas que se esvaziam a si mesmos.
essa não é a única referência a esse conceito ou ideia dentro do Evangelho. O próprio Jesus fala a respeito disso. E se você frequenta Nova Semente há algum tempo, você já ouviu esse texto que a gente fala muito aqui, que está em Lucas capítulo 9, no verso 23, quando Jesus, falando aos seus discípulos sobre a dificuldade, sobre os desafios que é fazer uma escolha pelo Evangelho, Jesus diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E ele continua: pois quem quiser salvar a sua vida, e aqui está implícito, pelos próprios méritos, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Primeira característica de pessoas que são maduras na perspectiva da humildade, são pessoas que vivem um processo de esvaziamento de si mesmos. Não é à toa que Paulo, em algum momento, ele vai dizer assim: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Paulo não só falava, Paulo se refere à sua experiência pessoal, onde o seu eu foi minimizado e o Espírito de Deus transbordou dentro de Paulo. Uma segunda característica de pessoas que são maduras nessa questão da virtude, da humildade, é que a humildade produz serviço. No mesmo texto, no verso 6, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Tem muitos momentos no Novo Testamento onde você encontra os discípulos de Jesus e até mesmo o próprio Cristo servindo, e talvez o mais emblemático dele seja a Santa Ceia. No término da Santa Ceia, no final do momento que Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, Jesus faz uma declaração. Isso está em João capítulo 13, do verso 14 ao 17. Jesus diz o seguinte: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés. E você entende o que está acontecendo aqui, né? Quem é cristão há um pouco de tempo sabe o ritual do lava-pés, o que isso significava naquele tempo. Pessoas humildes, os servos. E entendam servos como escravos na cultura judaico-cristã naquele período. Eram as pessoas que faziam as lavagens dos pés empoeirados daqueles que adentravam alguma casa ou algum recinto. Pois bem, eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E ele continua, ele diz assim: eu lhes dei o exemplo. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam exatamente como eu lhes fiz. Interessante que Jesus não para aí, né? Jesus é um cara extraordinário, porque ele vai emendando um conceito e uma ideia atrás da outra. E aí ele avança dizendo o seguinte: digo-lhes verdadeiramente que nenhum servo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Óbvio, né? Algo óbvio. Mas será que nós prestamos atenção nisso o tempo todo, na nossa vida ou na nossa experiência religiosa? Será que nós nos vemos como servos ou como senhores? Será que o que nutre o nosso coração é o reconhecimento das minhas limitações, das minhas dificuldades, das minhas fraquezas, dos meus pecados? Ou o que norteia a minha mente são as minhas ambições egoístas, diante das quais eu quero impor a minha vontade, as minhas crenças, os meus desejos a outros? Servos ou senhores? Mensageiros ou aquele que enviou a mensagem? Esses são os dois elementos que Jesus associa a esse processo de serviço. Ele termina com uma ideia brilhante. Uma ideia que tem tudo a ver com o tema da nossa série, com o livro de Filipenses, quando ele diz assim:
agora que vocês sabem essas coisas, felizes vocês serão, se os praticarem. Na perspectiva de Jesus também, o sonho de Deus para os seus seguidores é a felicidade. Humildade produz o esvaziamento. A maturidade sobre a humildade produz então serviço na vida do indivíduo, do homem ou da mulher. Mas tem um terceiro aspecto importante que a humildade produz, que é a capacidade de você ver o outro como seu semelhante. Paulo diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ninguém que se diz maduro na perspectiva dessa virtude da humildade, ninguém que diz que reconhece as suas limitações, reconhece as suas fraquezas, reconhece o seu pecado, reconhece as suas dificuldades, mas não se esvazia, não serve e não vê o outro como seu semelhante, é mentiroso. É uma pessoa que poderia ser enquadrada junto com aqueles aos quais Jesus chama de pessoas hipócritas ou falsas. Porque o Espírito Santo, quando ele atua na vida de uma pessoa, homem ou mulher, o Espírito Santo realiza algo transformador. E é esse o apelo de Paulo àquela igreja. Para experimentar a unidade, é necessário abandonarmos desejos egoístas, ambições egoístas. Caminharmos, buscarmos unidade como igreja. Algo que só é possível através dessa virtude da humildade. Nessa perspectiva de você ver o próximo, o semelhante, o outro como seu semelhante, duas coisas cabe lembrar apenas. Deus fez eu e você a sua semelhança. Essa é a forma como Deus te vê. Mesmo com pecado, mesmo machucado pela dor do sofrimento, de erros do passado, da opressão de terceiros na sua vida, mesmo diante de todo o sofrimento e pecado que marca a existência da humanidade, Deus te vê como semelhante. E é por isso, o segundo aspecto, que Jesus apresenta como o único mandamento mais importante, o amor, na perspectiva em relação a Deus e ao próximo. Mateus, João 13. O mesmo lugar onde Jesus estava vivendo a questão da Santa Ceia, falando sobre a necessidade de sermos servos e mensageiros. Alguns versos à frente, ele diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. De muitas formas, todo verdadeiro seguidor de Jesus Cristo tem que ser maduro no que se refere à questão da humildade. Tem que compreender que a humildade é o único caminho para uma mentalidade semelhante à de Cristo. A única mentalidade capaz de produzir unidade na igreja, no corpo de Cristo. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala ainda assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Pois esta é a lei, a única lei. Esta é a lei e os profetas. Um outro lugar, um pouquinho mais à frente em Mateus 22, Jesus vai dizer que é desses dois mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo, que toda lei e profetas dependem. Jesus diz: só existe lei, só existem os profetas, se existe amor. Paulo entendia isso. O autor da carta dos Filipenses escreveu um capítulo que todo mundo sabe quase de cor, né? Coríntios 13, sobre o amor. Mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas eu não tiver
amor. Mesmo que eu entregue todos os meus bens aos pobres e faça caridade, se eu não tiver amor, nada vale. Paulo entendia o papel, essa qualidade, esse fruto presente na vida de todos aqueles que agora experimentam uma mentalidade semelhante à de Jesus Cristo. Só que tem um aspecto que você tem que considerar. Viver esses 3 elementos, conceito da humildade, e esses 3 frutos abundando na nossa vida. O esvaziar-se, o serviço, e ver o outro como seu semelhante, muitas vezes nos torna vulneráveis. E a pergunta é: quem é que quer ser vulnerável? Nós crescemos, somos educados numa sociedade que diz o tempo todo de que você tem que ser forte. No emprego, na escola, na família, não vulneráveis. Meu primo, eu tinha 13 anos, fez uma coisa por mim que marcou minha vida. Uma história que eu não esqueço desde os meus 13 anos. Morei no interior, a minha infância, aqui de Sorocaba. A família da minha mãe, 5 irmãos, todos moravam pertinho. Distância de quarteirões a casa de uns dos outros. Os primos, todos na mesma idade, cresceram juntos. Eu tinha os meus 13 anos. E tinha... sabe como que é criança, né? A necessidade de participar, ser aceito no grupo, né? Você sempre quer ter as coisas que os amiguinhos têm, para se sentir aceito no grupo. No meu caso, os meus amigos eram os meus primos, que eles tinham, eu ficava pedindo para meu pai e para minha mãe em casa. Também quero, e aí chegou a época da bicicleta. Meus primos ganharam a bicicleta, e eu queria a bicicleta, eu não tinha. E comecei a insistir para meu pai, para minha mãe, e eles me deram uma bicicleta. Meu pai e minha mãe não manjavam muito de bicicleta, compraram uma bicicleta mais forte, mais resistente, para durar mais, e era muito pesada, mas era a bicicleta que eu tinha. Eu amava aquela bicicleta. Não sei se você lembra da sua primeira bicicleta. Me lembro que um dia eu catei um radinho, botei no ouvido assim, peguei a bicicleta e saí andar pela cidade. Interior dava para fazer isso na minha infância. E olha que eu não sou tão velho. Algumas cidades do interior ainda dá para fazer isso. Tá? Ainda dá para fazer isso. São Paulo, realmente, a vida é uma loucura. Pensar em deixar o filho andar de bicicleta na rua aqui em São Paulo é total insanidade. Mas no interior era possível. E lá no centro da cidade de Sorocaba tem uma rua parecida com a rua direita, aqui um calçadão onde todo mundo anda. Eu estava descendo de bicicleta ao calçadão, bem devagarinho, uma descida leve, quando de repente acontece o inesperado. Não que meu pai não tenha avisado, não que minha mãe não tenha avisado, mas já no último quarteirão da rua, uma região menos movimentada, 4 garotos que moravam na rua viram a oportunidade de derrubar um moleque de 13 anos da bicicleta, roubar a bicicleta, roubar o radinho, roubar talvez algum dinheiro que tivesse, para ganhar o dia. E os 4 vieram para cima de mim, me cercaram, e a minha atitude foi a atitude de uma criança. Eu grudei na bicicleta e falei: eu não largo disso aqui. E eles vieram para cima. E claro, coisa de rua, um chute aqui, um tapa ali, um soco ali, e eu grudado na bicicleta, gritando: por favor me ajuda, por favor alguém me ajuda. E o interessante é que assim, a 4 metros de distância, tinha uma loja de tecidos. E os funcionários da loja saíram todos na porta e não fizeram nada. Ficaram só olhando. E aí que meu primo entra em cena. Eu devia estar uns 20, 30 metros da esquina. E de repente eu olhei, e por Deus, é óbvio, por Deus, providência dele, o meu primo todo feliz passando de bicicleta, na perpendicular. A hora que eu vi, já caído no chão, abraçado na bicicleta, gritando, eu gritei o nome dele. Me ajuda! E ele era um moleque de 14 anos, um pouco mais baixo que eu. Ele olhou, me viu, me reconheceu, pegou a bicicleta e veio correndo, gritando para cima dos 4.
E os 4 assustaram, se mandaram. Ainda bem que se assustaram, né? Porque se não tivessem se mandado, eu acho que tanto eu quanto ele ficaríamos sem bicicleta. É isso. Tenho certeza que naquela hora meu primo não pensou nisso. Ele não pensou no risco que ele tinha em perder a bicicleta. Ou sair machucado naquele momento. Viver esse processo que é proposto por Paulo, experimentar essa mentalidade, implica sim, em uma transformação absoluta. E não é uma transformação qualquer, é uma transformação diária. Vou fazer uma pergunta para vocês. Pode uma pessoa morta, homem ou mulher, atravessar uma porta? Pode? Atravessar uma porta? Para você atravessar uma porta, ou se apropriando da ilustração de Jesus Cristo, fazer uma escolha entre a porta estreita, que tem um caminho estreito, e a porta larga, que tem um caminho largo, você tem que fazer uma escolha. Você tem que estar vivo. Essa mentalidade de Cristo, quando você permite, e lembra, só é possível através de um coração humilde, capaz de reconhecer as suas limitações, deficiências, pecados, e se nortear por eles. Essa doutrina do nascer de novo, ele não apenas capacita eu e você, essa doutrina não apenas capacita o nascer de novo a escolher a porta estreita, mas ela nos capacita a andar pelo caminho estreito. Sabe, ninguém com má vontade anda no caminho estreito. Porque para essas pessoas o caminho estreito não é uma tarefa horrível, terrível. Porque andar pelo caminho estreito significa que você ama o caminho que você está trilhando. Não porque o caminho não tenha dificuldades, mas é porque você ama aquele que já trilhou aquele caminho. No caso de Jesus Cristo. O próprio João, ele diz lá na sua carta, primeira carta de João, que esse caminho ele não é penoso, ele é um deleite. E pode ser um absurdo, mas é só quem experimenta uma transformação, uma mentalidade como a de Cristo, que é capaz de trilhar o caminho estreito. Quando você permite que o Espírito de Deus atue na sua vida e opere uma transformação na sua vida, você precisa saber que a disposição de Deus é que essa transformação continue sendo operada na sua vida, dia após dia. A vida cristã, ela é uma escalada, não necessariamente numa ascendência. Você sobe, cai, mas a resultante final é uma transformação real. O que é impressionante é que milhões de pessoas aceitam a fé em Jesus. Hoje, em nosso mundo, a maior religião do planeta. Mas são pessoas que não possuem as marcas da transformação. Transformação de uma mentalidade. Não mais mundana. Não mais pecaminosa. Não mais egoísta. Mas uma mentalidade de humildade, de serviço. Literalmente milhões de pessoas não exibem essas marcas. Isso acontece porque uma mera decisão humana, eu escolho Jesus, não é suficiente para que haja essa mudança.
Não dá para comparar uma decisão humana com a ação do Espírito de Deus na sua vida. Sabe, o caminho estreito, ele é difícil, tem obstáculos. É um caminho acidentário, é um caminho de batalha. É trabalhoso. Porque ele é um caminho contra o mundo, é um caminho contra a carne, é um caminho contra a nossa cultura, contra a nossa sociedade. É contra tudo que foi ensinado para você, que não está nesse livro. Por isso que para Jesus, apesar de existir a escolha entre duas portas e dois caminhos, na perspectiva dos primeiros discípulos, na perspectiva do Cristo, só existe um caminho. Só existe um caminho que produz vida, que produz salvação. Só existe um caminho que te revela a verdade. Em outras palavras, Jesus está dizendo para mim e para você, ou é tudo, ou é nada. Ou Jesus é tudo, ou Jesus é nada. Não existe um terceiro caminho. Não existe uma terceira via. Por isso eu te pergunto, que tipo de mentalidade você tem? Amém. Oh
Essa é a mensagem da carta dos Filipenses. Paulo quer uma igreja, que é um corpo de Cristo, que apesar do sofrimento, saiba viver a felicidade, experimentar a felicidade nesse mundo. Mas para ele isso é possível se a gente fizer uma escolha pessoal. E essa escolha depende de você, não depende dele. Não depende de mim, não depende da tua esposa, não depende do teu esposo ou do teu filho. Depende única e exclusivamente de você. Que Deus te abençoe. E você possa fazer as escolhas que te levam ao reino de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque teu sonho para a nossa vida é que nós possamos viver neste mundo em felicidade. Possamos, em comunidade, viver essa unidade, fruto único e exclusivo da ação do Espírito Santo em nossa vida, capaz de mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Senhor, se a gente está aqui é porque, apesar das nossas dificuldades, apesar da nossa deficiência no entendimento do Evangelho muitas vezes, ou dos nossos pecados, ou do nosso sofrimento, a gente está aqui porque a gente, de alguma forma, está declarando para o mundo que o Senhor e teu Filho Jesus são importantes em nossas vidas. Então, Senhor, faz das nossas vidas aquilo que o Senhor desejar. Coloca o teu Espírito em nossos corações, para que o mundo possa reconhecer a Ti e ao Teu Filho através de quem nós nos tornamos, de quem nós somos. Abençoa todos aqueles que estiverem passando por alguma dificuldade ou aflição. É isso que eu te peço, Senhor, e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado pela presença de todos. Muito bom que você está aqui. 17 horas a gente está à tarde aqui com o retorno das programações. Você é convidado a estar conosco. Feliz sábado. Você estava chorando, cara? Cara, se você visse o primeiro, você ia chorar.